Você sabe o que é violência obstétrica? Uma das perguntas mais realizadas no Google e que tem gerado muitas dúvidas entre os pesquisadores, a violência obstétrica envolve qualquer ação, omissão ou atitude que cause sofrimento físico, psicológico ou moral à mulher durante a gestação, parto ou pós-parto, como, por exemplo, procedimentos invasivos sem consentimento, negligências, humilhações, imposição de métodos de parto e até abusos verbais e emocionais. Para falar desse assunto, contamos com a presença de duas convidadas muito especiais. Doutora Yanina Huck, advogada, mãe, e que por causa de uma violência obstétrica, infelizmente acabou interrompendo uma gestação. E a doutora Cristina Silvestre, também avó, mãe e autora, juntamente com a deputada Mabel Canto, do projeto de lei 9/2022, que dispõe sobre os direitos da gestante e da parturiente no estado do Paraná. Você está gostando dos nossos conteúdos? Curtam, comentem e compartilhem. E também nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e na TV+. Sejam bem-vindas, deputada Yanina. Que bom tê-las aqui na nossa bancada do poder. Para falar desse assunto de extrema importância. Com certeza, meninas. E eu vou prazer começar... é nosso. Obrigada, deputada. Eu vou começar perguntando para as duas a primeira vez que vocês ouviram falar desse termo, violência obstétrica. Pode começar, Nina. Então, eu, por incrível que pareça, foi depois da violência que eu sofri. Então, eu estava estudando sobre o assunto para o meu trabalho e estudando sobre os tipos de violência contra a mulher. De repente, eu olho violência obstétrica. E comecei a ler. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Nossa, tô me reconhecendo. E no final da leitura, eu pensei comigo mesma, meu Deus, eu sofri isso? Então, foi a primeira vez que eu, numa leitura, na hora você me não reconheci. conseguiu identificar o que você estava passando? Não, na hora eu não consegui. Então, depois que eu me classifiquei, né? Eu sofri a violência obstétrica. Então, essa foi a primeira vez que eu tive o contato com o termo. Interessante. Muito. Deputada, a senhora é mãe, avó, idealizadora desse projeto de lei, né, que protege as mulheres nos casos de violência obstétrica. Quando a senhora teve o seu primeiro parto, a senhora consegue imaginar se em algum momento a senhora também sofreu violência obstétrica, tendo esse conhecimento hoje do conceito do que é esse mal que tem atingido muitas mulheres? Eu não, graças a Deus posso dizer que não sofri. Mas acompanhei inúmeros casos. Se você voltar na história, eu lembro da minha mãe contando dos partos dela, que foram coisas horríveis, né? Que ela passou. Da minha avó. Então, a violência obstétrica, ela tá enraizada já na nossa cultura. E pior, porque nós crescemos, nos criamos achando que era normal. Né? Não, mas é normal ter filho assim. Né? Então, hoje você diz, não é normal. A violência obstétrica não é normal, mas ela não era tipificada. Porque eu desde o meu primeiro mandato como deputada, eu sempre trabalhei com foco na mulher, nos direitos da mulher. Até porque eu fui secretária de Assistência Social em Guarapuava, quando o César foi prefeito, e eu tive, assim, vivenciava todos os dias casos de violência, né? Todos os tipos de violência. Então, quando eu me elegi e assumi como deputada, eu falei, eu quero ser a voz dessas mulheres, porque eu percebia que eu conversava com elas e elas achavam que aquilo era normal. Elas sofriam violência física, emocional, patrimonial, enfim, todos os tipos de violência. E não, mas como é que eu vou reclamar? Não, Então, eu falei, não, essa vai ser a minha bandeira. E a violência obstétrica, ela veio depois. Né? Primeiro a física, a psicológica, daí veio a obstétrica.
nós começamos a comentar sobre que a violência obstétrica sempre ocorreu, mas não tinha nome como violência, né? Mas que as mulheres sempre sofreram, e eu recebi inúmeros casos de violência obstétrica. E a Yanina foi a inspiradora da lei, porque ela foi lá conversar comigo, me contar, e eu fiquei assim, né, muito tocada pela história dela, como mãe, tudo. E daí, a partir disso, eu desenvolvi o projeto, né, junto com a minha colega Mabel. Porque ela era sua nora na época. Não, na época. Tinha passado Não. o tempo. Ela, depois do parto, ela foi me levar, porque ela sabe que a minha bandeira é a violência. Então foi bastante tempo depois, Nina? Quanto tempo depois? Sim, foram 2, 3 anos depois. E foi numa conversa informal, é a primeira vez que eu falo formalmente sobre o assunto. Foi numa conversa informal com uma amiga em comum. E aí eu contando para ela, nossa, sobre isso. Eu tava lendo e olha, e nós conversando, eu estava lendo e olha, meu Deus, eu sofri esse tipo de violência e eu gostaria de falar mais sobre isso para que outras mulheres não acontecesse com outras mulheres. E aí ela me falou, nossa, então por que você não fala com a Cris? Eu tenho o contato da assessora dela, manda uma mensagem para ela vai poder, não sei como vocês vão conversar e ela vai poder te ajudar. E aí que tudo começou. Eu mandei uma mensagem para a assessora dela, eu nunca vou esquecer, foi num domingo, ela prontamente me respondeu, eu falei, deixa, eu vou mandar hoje para não me desencorajar de mandar na segunda. E ela me respondeu prontamente e falou, vamos marcar. E aí marcamos um dia e eu achei que estava indo para conversar com ela. E cheguei lá, né, no gabinete da Cris e foi muito bem recebida. E ela me falou, não, quem vai te atender é a Cristina, pessoalmente. Eu falei, nossa... E ali nós conversamos e, né, com todo o respeito e todo o cuidado, e aí surgiu a lei. A lei. Viu? Você pode relatar pra gente, Nina, como se deu essa violência? Sim, claro. Deve ser uma ferida. Não, claro, Eu vejo que você está muito emocionada. Sim. Mas eu acho importante. Relatar. Eu estava grávida de 36 semanas. Tudo pronto, e fui fazer ecografia de 36 semanas. Chegando lá, o ecografista me falou, olha, eu vi que ele ficou branco. Falei, tá acontecendo alguma coisa? E ele falou, não tô ouvindo os batimentos. E aí começou. Eu saí correndo, desesperada, liguei para minha médica, para minha obstetra, e aí começou a minha cena de horror. A minha médica, que foi minha obstetra, que me acompanhou durante todo a minha gestação, ela estava viajando. E aí ela falou, eu tô num congresso, eu tô viajando, o quê? O que foi? Então, assim... Começou ali. Eu falei, não, como assim? O que foi? Né? Sem dar o devido valor. Sim, atenção, né? Tua paciente. Ok. Quando eu cheguei no hospital, eu lembro que era umas 10 horas da manhã, a recepcionista, porque a violência obstétrica não necessariamente vem de uma equipe médica, né? Como a gente imagina, ela vem de toda essa rede de atendimento, né? E eu cheguei, falei, né, desesperada, eu e meu marido, e ela falou, olha, o hospital tá lotado, são 10 horas da manhã, você pode ir para casa, almoçar, e aí você volta lá pelas 2 que eu acho que vai ter uma vaga. Então, assim, eu falei, gente, eu não tenho como ir para casa, o que eu vou fazer, né? E aí eu liguei para pediatra, que eu tinha também contratado, né, para o parto. E
a pediatra, olha, ela perguntou, eu perguntei, onde você tá? Aí ela falou, eu tô no parque, tô caminhando. E eu contei o que tinha acontecido e que não tinha sala, não tinha, né, ninguém para me atender e que o hospital estava lotado. Eu tô indo para aí. Aí quando ela chegou, eu vi que ela tava de roupa de academia, com o jaleco por cima. E rapidamente ela conseguiu uma sala para que eu não ficasse exposta ali. Eu estava na entrada do ambulatório do hospital. Aí eu fiz uma outra ecografia, foi confirmado, né? E eu lembro que eu consultei com uma médica e eu achei muito interessante, todas mulheres. Não tinha nenhum, né, um homem falando. Então a médica, oi, tudo bem? Aconteceu e tal. E a indicação é o parto normal. Como? Não tenho condições de fazer um parto normal. Não, a gente induz e esse é o procedimento. E quando você fala de mulher, porque você espera que uma mulher te acolha, né? Sem dúvidas. Nesse momento. Tendo filhos ou não tendo filhos, que ela se coloque no teu lugar né? E aí, eu liguei novamente para minha médica, que, né, não estava. E eu lembro que ela, assim, me tratou com tão pouco caso, assim, ela saiu, assim, como estivesse saindo da palestra, do congresso que ela tava. Ela, quem que tá falando? Eu falei, meu Deus, ela nem gravou meu número, né? O pior dia da minha vida, ela nem gravou meu número. Ela, que foi? Como? Aí ela tinha deixado uma médica de plantão no lugar dela para imprevistos como o meu. E a médica foi até lá e falou, olha, infelizmente esse é o procedimento, é o parto normal, principalmente porque é teu primeiro filho, uma filha, e se você quiser engravidar de novo em pouco tempo, é o parto normal, é o indicado. E eu falei, eu não gostaria de fazer o parto normal, não consigo me imaginar. Naquele desespero, eu liguei para uma amiga que tinha já passado por alguns abortos, tinha me relatado sobre os partos normais, como foi horrível, e eu perguntei, o que eu faço? Ela, não aceite que você que tem o poder de decidir. E aí foram diversos anjos que foram surgindo no dia, e aí a minha cunhada perguntou, você quer que eu ligue para o meu obstetra? Eu posso falar para ele, não sei o que ele me diz. Normalmente eu falaria, não precisa, tá tudo, né? Aí sim, eu gostaria. E... Nina, só fazendo um parêntese, nesse momento você estava no ambiente hospitalar. Sim. Tudo em ambiente hospitalar. Em ambiente hospitalar. E eu coloquei que eu não queria fazer e que eu não me imaginava fazendo um parto normal, com uma indução do parto normal, e que eu gostaria de fazer uma cesárea, de preferência sedada. E quando o médico chegou, ele falou, nós vamos fazer como você quiser. E não como era o procedimento do hospital. O protocolo. E se não fosse ele, eu teria feito. Não teria saída. E aí, ele foi um dos homens assim mais gentis e generosos que eu conheci até hoje. E ele fez o parto e eu fui pro quarto. E aí tem um outro problema, porque você não tem uma ala específica. Então eu fui pra ala no hospital, onde tinha todos os quadrinhos, né? Choro de criança, né? Eu passei por isso também. E o meu quarto era o único sem quadrinho. Então eu falei, meu Deus, tá, já tava arrasada. E aí eu tinha que caminhar, né? Tinha feito uma cesárea. Tinha que caminhar. Eu caminhava no corredor e as mulheres com os seus bebezinhos. Então eu falei, meu Deus, eu podia estar em qualquer ala do hospital, menos aqui. E aí algumas enfermeiras que já tinham passado por uma situação assim, fizeram questão de me atender.
Então, eu não tive nenhuma ajuda psicológica, eu não tive nenhuma ajuda de nenhuma médica. Foi um médico que, por um acaso, alguém me ofereceu. E se não fosse, eu fico imaginando mulheres que não têm essa oportunidade, que você chega no posto de saúde e quem te atende é aquele médico e que pode mudar na outra vez, né? E eu lembro que essa enfermeira falou, olha, eu fiz questão de vir te atender porque eu já passei por isso e eu sei o que você está sentindo. E aí ela tomou todo o cuidado, né, para que eu só fosse caminhar pelo corredor do hospital quando eu não tivesse nenhuma mãe e que a hora que eu saísse, né, porque você sai, é um protocolo também, você sai de cadeira de roda, para que eu não pegasse com nenhuma mãe, né, saindo com o seu bebê. Então, assim, eu percebi que não foi que o hospital tinha um protocolo, um procedimento, que tinha dado um treinamento para aquelas pessoas. De acolhimento, principalmente, né? Nada. Ainda mais porque é uma situação Nossa, eu tô... Muito. Eu mesma tive 2 abortos. Muito. E não tive também esse acolhimento. Desde da pessoa que fez a ultrassonografia, que falou, olha, o coração parou de bater, simplesmente saiu da sala sem, olha, né, e me deixou ali até o hospital, né, a sala. Você fica na ala da maternidade, ouvindo as crianças chorarem, então falta muito. Eu acho que o que mais preocupante disso tudo é, assim, você estar dentro de um local onde tem que te acolher, né, é responsável pela sua saúde, mulheres... Sim. Tratando com frieza outras mulheres sensibilizadas. Isso é o que mais choca a gente. É o que mais choca. Né? Vulneráveis, precisando de acolhimento e não tendo acolhimento nenhum. Sim, acho que é a situação que eu estive mais vulnerável. E eu não sei como eu não quero isso. E, puxa, mas é o protocolo. E se não fosse alguém... esse médico, né? E ele me falou, pode ficar tranquila, você vai poder engravidar novamente quando você quiser. Fique tranquila. Tanto que 4 meses depois eu engravidei novamente e não tive nenhum problema por ter optado pela cesárea. Então, tudo isso tem que ser, né, muito bem orientado e a mulher tem que ter a opção, né, de fazer o procedimento que ela quer, dentro de, claro, né, do que é possível. Então, foi mais ou menos isso. Nossa, eu tô presa na sua médica. Cadê ela? Ela voltou? Não, assim, e aí, depois disso, ela não me ligou. Então, até isso a gente tem que perceber... escolher, puxa, se tudo der bem, tudo bem, ótimo. E se não der, né? Como é que será? É difícil você saber como a pessoa vai reagir, mas eu, na minha 2ª gestação, eu procurei um médico especializado em gestações, né, de risco. Que aí ele, né, é óbvio que todas as mulheres que vão lá, ele só atende gestações de risco, sabe, né, que são mulheres que já passaram por muitos traumas, muitos problemas e que tem que ter uma atenção especial. Nina, sinta-se acolhida aqui. A gente obrigada. Realmente fica impactada, né, com essa situação e sabendo que não só você, mas muitas mulheres também estão sofrendo isso dia após dia. Sim. Eu me recordo, até estava conversando com a Rô, de um episódio no nascimento do meu irmão, primeiro filho da minha mãe, que ele nasceu de fórceps. E a minha mãe contava, assim, que aconteceram coisas bem horrorosas. Não, antigamente acontecia. E eu fiquei tão impactada que meu irmão quase veio a óbito, né? Foi o primeiro filho. E depois ela contou que ela ficou traumatizada. Então, isso a sensação que me dá que é recorrente. Recorrente. É recorrente. E, assim, a gente tem isso tanto nos hospitais privados, maternidades privadas, e piora no SUS. Piora muito nos públicos. Sim, é isso que... A partir de quando eu conversei com a Cris, né, de que eu comecei a me encorajar, muitas mulheres me procuraram, né, quando sabiam da minha história, sempre tinha uma amiga.
eu tenho uma amiga que aconteceu isso, posso pedir para ela te ligar? Eu pensava, ela não vai me ligar, imagine, eu nem conheço. Sempre me ligavam. E eu brincava, minhas pacientes. Então eu fui acolhendo todas, inúmeras. Calma, vai dar tudo certo. E tentando trabalhar isso, né? Do jeito que eu sabia e podia. E que vocês estavam falando, a minha médica nunca mais me retornou. Eu fui lá quando eu engravidei novamente e ela, assim, como se fosse uma coisa corriqueira, que tudo bem, é isso. E aí eu falei, acho que por motivos óbvios eu não vou continuar aqui, né? E me despedir. E é uma pena. Então eu fico imaginando, imagine nos hospitais públicos, ali eu tinha uma rede, né, de apoio da minha família, de pessoas, vamos tentar isso, mas, né, e de pessoas querendo ajudar. E imagino quem não tem, ou quem quer até um acompanhante para, né? Muito vulnerável nesse momento. Vulnerável. A gente entrega a nossa vida ali pro médico e pro hospital, né? Então, eu acho muito interessante, a gente estava conversando, eu e a Ana, a respeito de um documentário, O Renascimento do Parto. Ele retrata exatamente isso. A gente normaliza procedimentos que são procedimentos totalmente violentos, né? A equipe médica não é... Os médicos, as pessoas, desde a pessoa que te atendeu na portaria, ele não está preparado. Ele normaliza aquele tipo de tratamento, né? Aquele atendimento. Isso. E, então, assim, Banaliza. Isso. Exatamente. Isso. E a gente precisa entender que a violência obstétrica, como a Nina falou, ela não é só a relação médico-paciente, médico-parturiente. Ela começa desde da pessoa do recepcionista, a pessoa que vai limpar o seu quarto, a zeladora, a enfermagem, a pessoa que vai te servir o café depois, o alimento. Então, a violência, ela abrange toda essa equipe. Eu acho que abrange até na gravidez, né? Quantas pessoas com certeza. Sim, durante as ecografias. Exato, né? Principalmente durante as ecografias. Sim. Exato. Nina, e depois quando você descobriu que você tinha sofrido uma violência, você buscou algum amparo legal ou não? Você resolveu... A minha primeira, assim, quando eu pude, né, pensar em fazer alguma coisa, foi nessa situação, e que eu fui, graças a Deus, conversar com a pessoa certa, com a Cris, e a partir disso, né, ela me contou de outros casos, de outras mulheres, e eu percebo a importância da gente ser representada por mulheres, né, e que abracem aí a nossa causa. Então eu sempre falo que eu sou muito bem representada. Com certeza. Mulheres conscientes, nem todas são. Nem todas a gente sabe são. que a deputada é a primeira deputada estadual guarapuavana eleita. Da região. Da região. Ela está à frente, é a primeira também da bancada, procuradora da bancada, achei isso espetacular. Deputada, sendo a Nina uma inspiradora do projeto de lei, né, que resguarda os direitos das parturientes, o que consiste esse projeto hoje para quem está nos ouvindo e vendo o nosso programa, entender o que consiste hoje esse projeto idealizado pela senhora? Então, esse projeto, como eu te falei, foi inspirado no problema da Nina. Então, esse projeto pede que as mães de bebês natimortos, né, fiquem numa área separada, que não fiquem junto com aquelas mães que estão comemorando, ou aquelas famílias que estão comemorando o nascimento da criança, né? Então, é uma questão, assim, até de humanidade e de bom senso do pessoal, né, que trabalha ali no hospital, dos profissionais, de colocar essas pessoas separada, de ter um atendimento psicológico para essas mães, de ter pessoas capacitadas que estejam ali junto, dando esse apoio necessário, sabendo até usar as palavras, porque às vezes as pessoas usam palavras que para aquela mãe que está chocada ali, com aquele sentimento, com aquela dor, ainda fica mais chocada com as palavras que são usadas, sim. Né, naquele momento de dor. Então, a lei é nesse sentido. E eu acho muito importante, Ana,
é que as mulheres saibam disso, que existem leis que protegem essas mulheres. O maior problema das leis, como a gente sempre diz, as leis existem, mas não são cumpridas. Por que não são cumpridas? Porque elas não são divulgadas, as pessoas não sabem os direitos que elas têm. Então, eu sempre bato nessa tecla que precisa ser divulgado, e por isso que eu parabenizo vocês de fazerem um programa tão importante como esse, para que a gente possa também falar dessas leis importantes e vocês divulgarem, né? Um programa que tem uma audiência grande, enorme, que as pessoas vão ouvir e vão saber que elas estão amparadas numa lei, que isso que a Nina passou, que tantas outras mulheres passaram, não é normal, não pode acontecer, e elas têm que ir em busca dos seus direitos. Com certeza. E, assim, a gente sabe que a senhora é muito atuante também. São várias leis. Além do projeto da Nina, a senhora também criou uma lei, é idealizadora de uma lei, que também protege as parturientes policiais. Né? E a senhora poderia falar um pouquinho para nós disso também? Essa lei eu considero uma lei muito importante também, porque eu recebi policiais no meu gabinete, como a Yanina contando um problema, de que elas eram obrigadas a usar o uniforme normal da polícia, apertadas, tá? E como elas são policiais científicas, elas saíam de noite e de madrugada por estradas esburacadas, para pegar corpo, né? O corpo no meio do mato, ajudar a colocar o corpo no carro, aí elas iam fazer a autópsia, então elas tinham contato com produtos químicos, com explosivos, com produtos tóxicos, e que elas iam reclamar e que eles não davam bola, os superiores. Diziam, você fez o concurso, você sabia disso. Tá? Então, quando elas me contaram, eu fiquei muito sensibilizada com isso também, imaginando você grávida numa situação... vendo cenas, né, difíceis de ver, e ainda tendo que manipular produtos tóxicos, né? Aí eu fiz o projeto, mas assim, quando se trata da mulher, até é triste falar isso, as coisas são muito difíceis, é sempre bobagem. Tá? Ou a gente está querendo militar. Isso. É bobagem. Não é assim. Então demora, esse processo demora para ir para a CCJ, daí a Nina demorou muito, tá? Demora para ir para a CCJ, daí chega na CCJ, você tem dificuldade, porque a maioria, vamos dizer, esse das policiais, não, votaram contra. Mas votaram contra, a senhora acha que votaram contra porque a bancada ainda é muito masculina? Eram 3 mulheres, era então, eu e mais 2 mulheres na CCJ, que é quem decide se o seu projeto é constitucional ou não. Então, nós éramos apenas em 3 mulheres, de 13. Olha então, a importância da representatividade, masculina. né? Aí eu peguei, né, na hora que votaram não, eu pedi a palavra, né? E daí eu falei, olha, eu queria... Contei o caso, assim, expliquei o que acontecia, porque uma é o relator ler o projeto e outra é você explicar, né? Aí eu falei para um deputado, eu falei, inclusive, a tua esposa está grávida, que eu sei. E você gostaria que a tua esposa fosse uma militar, né, um policial militar, né, polícia científica, e estivesse grávida do teu filho, trabalhando com produtos tóxicos, com explosivos, que tivesse dentro de uma roupa apertada, porque ela é militar, ela não pode usar uma outra roupa. E a minha lei não é que ela fosse afastada, é que só ela fosse trabalhar no administrativo. Não ia ficar afastada. Provisoriamente até, no período da gravidez. Né? Nesse período da gravidez, ela ficar no administrativo, não sair para fazer o campo. Né? Se expondo, né, a riscos. Aí ele parou assim, falou, nossa, Cristina, como precisa ter mulher aqui, né? Falei, viu como precisa ter mulher aqui? Porque vocês têm esposas, né? A maioria são casados, ou se não tem mãe, tem irmã, né? E vocês não pensam tem essa visão de analisar um projeto de lei que vem beneficiar as mulheres. Né? Daí
Sabendo que Passou. todos viemos do mesmo portal Demorou de uma 2 anos. mulher. Sim. Demorou 2 anos. A outro projeto meu que demorou 3 anos foi o da pobreza menstrual. Eu Nossa, Eles que acharam é... um absurdo. Pois Eles é. acharam um absurdo. Eles deram risada de mim. Sim. Entendeu? Então, você veja como é importante nós termos mulher na política, no legislativo, no executivo, enfim, no judiciário. Precisamos mesmo. Eu até quero aproveitar esse gancho, desculpa, Rô, aproveitar esse gancho, porque assim, a representatividade ela é muito importante. A gente precisa Muito continuar importante. batendo na tecla que nós, mulheres, Precisamos ainda voltar, mulheres. precisamos de pessoas que olhem para nós com um olhar de cuidado, de cautela. Somos fortes porque lutamos, mas também somos frágeis porque não temos a mesma força física que um homem. Sim. E somos minoria E ainda, somos né? minoria. E somos minoria. Maioria. Sim. Não, minoria nos cargos de poder. E- Nos e cargos é de isso poder, mesmo que eu também é não me isso. conformo. Porque assim, veja, eu estava até estudando, 52% do eleitorado é feminino. A banca, né, a 10%. bancada é 54 deputados, Isso. 10 10. mulheres. Deputada, o que a gente precisa fazer para essas mulheres realmente se sentirem incentivadas a ocupar um cargo Você hoje? imagina que era 5. Pois é. O primeiro mandato meu foi 4, o segundo foi 5, e o terceiro nós fizemos uma força-tarefa, não no sentido de eleger as mulheres, mas de falar a importância do voto, né? De votar em mulheres, de ter as mulheres no legislativo, de Em quanto era cargos. importante as leis, o quanto era importante votar em mulheres, porque elas que vão criar essas leis. Porque os homens não vão Não vão. criar. Eu sou Não é do prova viva interesse disso. deles, não é do eles- interesse. do caso menstrual, eu falei também na CCJ lá na hora de, eu até entendo vocês não sabem o que é isso. Isso. Mas nós, mulheres, sabemos o que é isso. Então, por isso é importante a E- presença Mas eles feminina. têm esposas. Sim. Tem Ah, mas não é o filhas. lugar de... mas isso Não não é. é a mesma, não é a mesma Você coisa. sabe que o mesmo deputado que riu quando leu o projeto foi o mesmo deputado que depois veio para mim e disse assim: puxa, Cristina, a minha mulher me sacaneou. Ela mandou eu comprar absorvente, eu tenho 3 filhas. Você tem razão, é caro. Sim. Ah, é? Parabéns para você agora. Você viu? Eu falei para ele. Tá? Entende? A pessoa não entende o quanto isso A importância, né, o quanto as pessoas de baixa renda têm dificuldade. de comprar. E por que a senhora acha que tem tão poucas mulheres nesses cargos de poder? Por que afasta as mulheres de conquistarem esses cargos? Não afasta. Nós tivemos muitas candidatas, sabe? Inclusive, eu agora, nessa última eleição, eu trabalhei muito em cima de, não só em Guarapuava, mas em toda a minha região, de eleger mulher, de ir nos encontros que elas faziam, pedir voto, incentivando as mulheres. Elas saem candidatas. O problema é que as próprias mulheres não votam na mulher. E nós temos dificuldade, né? Como você mesmo falou, 52% da população é mulher. E nós somos uma minoria. Votantes, Tá. E quantas vezes eu fui pedir voto para vereadoras, né, dos municípios? Ai, mas eu tenho um compromisso. O prefeito pediu para eu votar para fulano. Falei, escuta, o prefeito pediu, você tem mandato. Então está faltando ainda muita confiança nas mulheres. Em si, em acreditarem nelas, de que elas podem, de que elas são capazes. A Yanina foi uma grande incentivadora minha, sempre me deu apoio, né, Sim. Yanina? Sim, e morro de orgulho. Que Da bom. mulher mais maravilhosa que você se tornou. E você vê a importância de ter, eu sou a prova viva disso, de eu ter a liberdade de ir no gabinete de uma mulher, ela sentar, né? Eu não consigo me imaginar contando uma história dessa, talvez para um homem. Para um homem. E será que ele, né? Vai ter essa sensibilidade? Vai ter essa sensibilidade, vai dar essa mesma atenção. E você veja a importância dessa história virou uma lei que pode ajudar e ajuda,
e muitas outras mulheres para que isso não aconteça E novamente. além de ajudar, educa as mulheres, porque a gente, às vezes, numa Isso. situação dessa, a gente não tem nem ciência de que tá vivendo uma violência. Eu sou Muitas noção, não não tem tem noção. violência. Não. Não. A gente Não, vive aquilo e acha que tem alguma coisa errado. E aí, às vezes, muito tempo depois, como foi o caso da Nina, nossa, foi uma violência e eu não consegui naquela hora me Isso. expressar, não Isso. consegui falar, não consegui lutar. Você ainda foi, olha, eu tenho várias amigas que passaram pelo parto normal, Né? né? E não conseguiram expressar ali você na tá hora a muito sua fragilizado. vontade. Eu lembro que depois que eu vi essa expressão, né, a violência obstétrica, eu fui repassando tudo que eu passei. Meu Deus, isso aqui não é normal, não é uma simples falta de educação. Não, a gente não pode permitir. Não é o sistema, né? Não é procedimento, protocolo ou o que seja, né? Então, assim, quanto mais mulheres a gente puder, né, conscientizar, a não aceitar. Nina, você consegue hoje entender que de um processo tão doloroso da tua vida, você vai mudar a vida de milhares de mulheres que passaram por você, que você hoje é a estrela que vai realmente inspirar que as mulheres não se calem, que elas não sofram o que você sofreu. Tem oportunidade que você é falar não. é a inspiradora de uma lei que está fazendo com que outras mulheres que sofreram sejam ouvidas. Quão grande você é. Sim, me sinto privilegiada. Com certeza. De ter transformado a história mais triste da minha vida em uma história de superação, né? Só eu já estava contente de poder ajudar um pouquinho as mulheres que me ligavam. E aí eu comecei, gente, que já é bastante, gente, né? É muita gente. Cada vez tinham mais pessoas me ligando e mais. Então... E graças a Deus, essa amiga me falou, vai falar com a Cris, né? E aí a coisa toma proporções assim, né? E tomara que continue assim. Eu acho importante. Imagina, pode... E uma atitude dela, né, transformou essa dor em lei e que hoje Isso mesmo. está beneficiando milhares de mulheres. Mas essas leis precisam ser divulgadas. Divulgadas, exatamente. Porque senão as mulheres vão continuar passando por isso, caladas, achando que isso é normal. E deputada, como divulgar essas leis? Através de vocês. De informação. Até porque o nosso lema aqui é informação é poder. E quem sabe pode. Isso. Eu vi que a deputada trouxe um código estadual da mulher. Isso. E eu acho que é muito importante a gente divulgá-lo. Eu acho que as mulheres precisam ter ciência dos seus direitos, que é muito importante, né, gente? A gente sabe que o voto, o direito ao voto da mulher, ela começou... Imagina, pode... Tudo certo? O voto, a mulher conquistou seu direito a voto há pouquíssimo tempo, né, gente? São 93 anos, apenas. Então, a gente ainda está num processo... Nessa caminhada, engatinhando. A gente precisa de mais representatividade, a gente precisa ser mais ouvido e a gente precisa tomar conhecimento. Que, assim como a Rô falou, informação é poder. Sim. Né? Até para nossas filhas, né? Eu penso muito nas minhas Muitos, filhas, que elas não essa passem nova geração. pelo que a gente passou, né? Outra lei também importante é do acompanhamento. Muito. O que eu recebia como procuradora era assim, direto, o telefonema, Cristina, tá sozinha, não deixa eu entrar, o marido não podia entrar, a mãe não podia ficar junto. Aí até que eu recebi um caso de que ela estava sozinha com o nenezinho, né? E o nenezinho engasgou e ela chamava a enfermagem, ela não tinha acompanhante. Demorou demais. Quando a enfermagem chegou, a criança estava morta. Morreu. E ela me relatou isso. Aí saiu essa do acompanhante no pré-parto, no pós-parto. Que tem um acompanhamento até a mulher sair do hospital. Poxa, eu sei, eu contei para elas um caso que aconteceu comigo. Né? A minha mãe acho que tinha ido almoçar, o César tinha dado uma saída, eu estava sozinha no quarto, estava amamentando na cadeira e resolvi levantar com a minha filha, com a Teca. E levantei com ela no colo e travou.
sabe? Anestesia, Tudo. Eu travei. E daí? Eu travei com ela no colo, eu não conseguia ir até a cama para colocar, a dor horrível, e eu paralisada com ela no colo. A sorte que logo meu marido voltou, César voltou. Eu falei, socorro, pega aqui, eu não me mexia. Então, como que não tem acompanhante? Como que eles proíbem de uma mulher né, não ter um acompanhante quando tem um filho? Então, é outra lei. Não só no aspecto ali de haver algum problema com a criança ou com a mulher, até para inibir os abusos, né, Exatamente. deputada? Que E também, existem. depois daquele caso, que foi amplamente divulgado, que eu fiquei chocada, todas nós. também tem uma lei de que tem que ter acompanhante em qualquer exame que a mulher faça sedada. Eu recebi muita crítica por isso dos médicos, sabe? Até médicos amigos meus, Cristina, você vai fazer. Falei, fui, fiz, mas olha, não cabe, às vezes o parente atrapalha em vez de ajudar, porque eu já cansei de atender marido que desmaia, então é complicado. Eu falei, pois é, mas é complicado e por isso aconteceram inúmeros abusos. Então, se você não quer uma pessoa da família, mas que tem uma enfermeira, Isso mesmo. tem um profissional da saúde, não é necessariamente uma pessoa da família. Daí eu expliquei bem para eles, tive que ir para a imprensa explicar que não era necessariamente, né, no caso de um exame, que a mulher precisa ser sedada. Né? E mais, olha, caso daquele médico, que acho que está preso até hoje. Aquele que fazia inseminação fertilização, artificial. famosíssima. Famosíssimo. Era ele. Um psicopata, na verdade. Dois, né? e quantos psicopatas não tem? Quantos? Né? Então, é para preservar a mulher, e é por isso que nós estamos aqui. Com certeza. É para criar leis que venham proteger as mulheres. E nós agradecemos muito. A gente fala muito em violência, mas a gente precisa, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, entender quais são esses tipos de violência, Sim. né? Que tem a manobra de nomear essas violências. Porque a gente, mas quais são as violências que eu sofro? Então, assim, a gente sabe que tem a manobra de Keller. Chrysler. Mas essa eu tive. Que é uma violência. O médico apertar a barriga isso eu da lembro. parturiente. Anestesiada, eu lembro da... Isso. Então, deles veja, a senhora sofreu uma violência e não Mas sabia. é que naquela época, eu lembro porque eu falava, por que vocês estão fazendo isso? Para o nenê descer, porque a teca estava muito alta, sabe? Ela não encaixou. Então, estava muito alta, então precisava empurrar para descer. Aquilo, para mim, na época, não era violência. Hoje é. A manobra de Chrysler. Aquela episiotomia. Sim. Também, às vezes, desnecessária e sem o consentimento da mulher, o que é mais importante. A mulher tem que consentir nos procedimentos. Isso é muito importante a gente falar, né? E a sensibilidade de saber se dá ou não dá. Isso. Isso é ótimo, Perfeito. a deputada falar. Isso é ótimo. Mulheres que ficam 48 horas, né, ou mais tempo em trabalho de parto, implorando por uma cesárea, né? Eu tive um caso relacionado ao mesmo da Yanina, que ela me ligou, porque o pessoal daí me liga, sabe que eu sou envolvida com isso. Me ligou o marido do hospital e falou, olha, o nenê veio a óbito e há 2 dias, o médico falou que mais ou menos 2 dias, mesmo caso você, mandou embora porque não tem vaga no hospital. E que daí quando tiver vaga no hospital, ele chama ela de novo. Eu falei, o quê? Eu tô desesperada, Cristina, mas foi isso que me falaram. Eu falei, espere um pouquinho, eu já vou ligar pro hospital. Eu falei, o quê? Não, mas é que não tem, o médico não tá, ele só vem segunda-feira, vamos dizer que isso fosse quinta. E era com a criança morta. Imagina o psicológico. Não só o psicológico, físico. Como uma infecção generalizada, a criança tá ali já, né, em decomposição. Sim. Né? Eu falei, o que é isso? Ai, mas nós não temos. Eu falei, olha, você sabe que isso é crime, isso está dentro da lei, e vocês vão atender essa moça. Ou vocês querem que vire o escândalo aqui no hospital, que essa moça venha morrer por uma infecção por causa de uma negligência de vocês. Então, foram inúmeras as vezes. Eu imagino. Teve um caso que a moça tinha 22 anos, 28, estava grávida
do 6º filho, tá? 6º filho. Tinha autorização dela pro médico para fazer a laqueadura no parto, tá? A autorização do marido, que é outro absurdo, porque não se fazia até a nossa lei agora, Uhum. né? Não se fazia sem autorização do marido. E o médico dizia que não ia fazer porque ela não tinha 30 anos. Uhum. Ainda tem essas leis. Né? Uma mulher com 6 filhos, com 28 anos, vai esperar ter 10 para poder fazer a laqueadura? Daí eu tive que entrar, como procuradora, né, mandar para o hospital toda a documentação exigindo que o médico fizesse, porque tinha autorização. Por que ele não queria fazer? Era um caso de risco, porque ela estava com uma gravidez de risco, além de tudo. Claro, 6º filho, né? Aí eles fizeram. Ela foi, me agradeceu, tudo. Porque não iam fazer. Ela ia ter quantas gravidezes ainda? E a gente falou dessa lei no nosso episódio, a gente fez um episódio, Ser ou Não Ser Mãe, que a gente relatou essa lei, conversou sobre essa lei, que é uma lei de extrema importância. Muito importante. Né? A mulher ter autonomia com pra certeza. fazer a E você laqueadura. sabe que essa lei de autonomia da mulher de escolher o parto é uma lei da deputada Amabel e minha. Nós fizemos em conjunto. Ela não foi aprovada. Não, Foi derrubada. foi derrubada. Foi. No tribunal, não passou. Tinha uma mulher que defendia, que era a desembargadora... Como é o nome dela? Fantástica. Hã? Priscila Lacho. Não. A Juicy? Não. Josi. A Josi. Ela é fantástica. A Nós Josi, vamos a convidar a gente- Josi pra vir ela é aqui. fantástica. A Juicy tem A uma Josi- história de vida. A Gelsi defendeu o projeto. E os desembargadores derrubaram. Veja. Então, sabe, hoje você tem que lutar por isso, mas... Essa luta é uma luta em glória, deputada? Aí eu acho que não. Acho que Não. a gente vai conseguir. Sabe? Eu acho que não deu agora, vamos tentar de novo. A gente não pode desistir. Porque todos os projetos que envolvem mulheres não são negligenciados mesmo. Sabe? Violência doméstica é muito negligenciado. Eu tenho projetos de leis que estão engavetados na CCJ até hoje. E projetos importantes. Por exemplo, que uma mãe, né, vítima de violência, normalmente, conforme o caso, o juiz pede para essa mulher até se ausentar, por exemplo, do bairro, da cidade, porque ela está correndo risco de vida, tá? O que essa mulher faz? Essa mãe, vou dizer. Eu vou conseguir matricular meu filho? Não, não tem vaca. Então, eu vou ficar aqui no bairro mesmo, vou ficar aqui na cidade mesmo, mas ela está recebendo ameaça de vida ali pelo companheiro, né? Então, o meu projeto de lei era exatamente esse, que as mulheres vítimas de violência tivessem prioridades na transferência de seus filhos. Negado. Tá lá, parado. O botão de pânico também, a Botando simbologia. pânico, eu fiquei São coisas tão básicas. Eu acho que Eu vi o fiquei projeto meu da mandato doutora, inteiro, eu vi o fiquei projeto 4 da anos. deputada. Eu fiquei 4 anos Botão para de ser pânico. aprovado. Sabe? Então, é sempre muito sofrido. Sofrido. É muito doído, sabe? Vocês bate. Aí você vê uns projetos assim. Bobo, E passa, né? Passa. Mas quando se refere à defesa da mulher, é bobagem. A gente falou muito em lei, em direitos, que a gente tem que buscar nós como mulheres. E como que seriam as políticas públicas do hospital, do que vem? O que a gente pode exigir deles? Porque como que eles poderiam mudar a estrutura para nos atender melhor, sabendo que a maioria que nos atendem são mulheres, né? As enfermeiras, Como as informar médicas. esses profissionais, Isso. né? O que- qual que é a de como sugestão? agir. Isso também eu bato muito nessa tecla. Lá em Guarapuava, você conhece a Irina. Nós temos o Hospital São Vicente, que é uma referência da região ali, atende a região toda, ela não está mais suportando. E eu tive inúmeros problemas de atendimento lá, inclusive com a minha família, de mau atendimento, de negligência. E daí falando com os diretores, né? Puxa vida, vocês têm que
capacitar mais o pessoal. Olha, meu marido foi internado no Alberto Einstein e eu fiquei assim, de boca aberta, teve um atendimento, a humanização, sabe? Você vê médico humano, porque eu tenho a impressão que aqui, os médicos do interior, eles se acham superior, me desculpem, mas se acham como se fosse superior a qualquer outra profissão. E tratam as pessoas dessa forma. E eu vi um outro atendimento lá com bam do mundo, né? E daí eu falei, poxa, eles fazem esse treinamento, chame esse pessoal, treine o nosso pessoal. Eu tive um sobrinho que foi internado com glicemia a 400 e eles levaram macarrão. Olha, é o básico. É o básico do básico. Né? Então, assim, o que precisa? Orientação, treinamento nesses hospitais. Aí o que eles me dizem? Cristina, quando a gente faz o treinamento, a pessoa tá boa, ela vai embora, vai para outro hospital, ela muda, daí a gente pega outra que não tem noção de nada. Depois Mas isso tinha que ser geral, sempre. Sempre. Entrou periódico. no hospital, tem que ser treinado. Isso mesmo. Pra atender. É o protocolo do bem daí, né? Isso. o protocolo Tinha que ser um pré-requisito, né? Você vai entrar no hospital, você vai fazer aqui essa capacitação para atender as pessoas. Isso. Para um bom atendimento. E é muito importante o que a deputada está falando, que agora me veio um caso, só para a gente fazer o desfecho, que é exatamente isso que a gente está falando dos hospitais. Qualquer pessoa, idosos, eu já vi idosos sendo maltratados dentro que também dos são hospitais. vulneráveis. Porque eles vêm do interior, ficam no hospital, a família não pode ficar junto e eles são maltratados. Nem banho, nem alimento. E eu tive essa experiência, meu pai precisou ficar internado e era tão despreparada a equipe, tão despreparada, ele precisou colocar um marca-passo. E no outro dia ele precisava fazer um exame para ver se o marca-passo estava colocado no lugar correto. Veio uma técnica de enfermagem para levar ele para fazer o raio-x e simplesmente derrubou ele com a cadeira de roda e tudo dentro do hospital. Precisou refazer a cirurgia, risco, já era um idoso. Então veja, num recorte privilegiado. Num recorte privilegiado. No hospital particular, né? No plano de saúde. Aí a gente só recebe um atendimento bom quando você grita e bate o pé. E quem não grita e bate o pé? Que é a maioria. Principalmente as mulheres. Simples, que não têm conhecimento. Sim. E que, sabe, abaixa a cabeça e aceitam esse aquele sujeito. tratamento. É isso mesmo. Né? Muito então, gente, é muito trabalho, é muita educação. Isso. É muito, eu acho assim, os profissionais da saúde, eu digo assim, a primeira coisa é humanização. Eu fui na primeira formatura de medicina da Universidade Estadual de Guarapuava. Eu falei isso para os Foi formandos. Linda. Eu falei, humanização, gente. Né? Vocês vão cuidar de pessoas. Seres humanos. Isso mesmo. Que vai além da parte física. Existe um emocional, existe um psicológico, existe, né? Tem que ter essa consciência. É até um apelo, né? Para que os profissionais da saúde, né? Principalmente que estejam nos escutando, né? Que isso tem que ter um preparo psicológico deles todo dia antes de sair de casa, né? Sim. Olha, presta atenção em quem você está atendendo, né? A pessoa está no hospital, tá com problema, não tá legal. Vulnerável. Imagine nas vulnerável. situações muito vulnerável. E Nina, eu queria perguntar para você, queria te fazer uma pergunta. O que você falaria para essas mulheres que, assim como você, estão em dúvida se passaram ou não por uma violência obstétrica ou estão passando por uma violência? O que você falaria para essas mulheres? Procurem os canais de ajuda, se informem e, se for, né, denunciem, não aceitem. E assim eu imagino que nós, mulheres unidas, como eu tô vendo aqui o nosso estúdio e me orgulha muito, a gente tem uma força incrível. E, né, a gente vai conseguir fazer um mundo bem melhor a partir das nossas próprias ações. Então,
meu conselho seria: procure canais para que te atendam. Mesmo que se você estiver em dúvidas, vão ter pessoas para te orientar, e não aceite nenhum tipo de violência. Nina, seja acolhida pelo Quem Sabe Pode por nós. Obrigada. A tua presença foi realmente muito valiosa hoje aqui e vai continuar sendo, porque tem uma lei agora que vai ajudar muito. A lei é Nina. Nina. Deputada, eu gostaria de ouvir da senhora uma palavra de incentivo para essas mulheres ingressarem na política. Isso. O que a senhora falaria chamando elas para essa bancada? Eu sempre digo para elas exatamente isso, que essas leis existem porque existem mulheres na política, né, que têm a sensibilidade, que sentem o problema e que são a voz das outras mulheres, porque nós sabemos aonde que dói, né, aonde que nós sofremos, e as mulheres, elas não têm essa representatividade, né, como os homens têm, né? Então precisa cada vez mais de vozes femininas que acolham, que atendam, que estejam preocupadas com as mulheres e que criem leis. Uma vez me falaram o seguinte: nossa, quantas leis você tem? Eu tenho 30 e pouco, né, Ana? 80. São 150 projetos de 80. Olha aí, viu? 80. Nossa, quantas? Pois você veja como estavam faltando. Faltando leis. É porque não existiam, né? Infelizmente, nós mulheres ainda precisamos de leis para nos proteger. Eu espero que daqui a alguns anos não precisemos mais de leis para nos proteger. Lei contra a violência, lei contra qualquer tipo de violência, que isso seja um direito natural, que não precise recorrer, né? E nós, nós mulheres da bancada feminina, fizemos Quero colocar aqui esse Código Estadual da Mulher Paranaense. Por quê? Porque nós discutimos exatamente isso. As leis existem e as mulheres não sabem. Então, foi colhido todas as leis da Assembleia relacionadas às mulheres, desde a primeira lei, né? E foi feito o Código da Mulher Paranaense. Então, as mulheres têm acesso, tem online. Isso que eu ia perguntar, onde que a gente consegue, a mulher que tem interesse, onde que ela consegue esse manual hoje? Tá, o endereço está aqui? Site da Assembleia. Site da Assembleia. A gente vai deixar aqui embaixo, bem certinho. Podemos disponibilizar o link do... Vamos Sim. deixar também o link. Esse aqui é o físico. Um vai ficar conosco, né? Queremos que a Nós senhora vamos- faça uma dedicatória pra gente Isso também. mesmo. Pessoal, meninas, foi tão Foi bom incrível. recebê-las aqui. Deputada Nina, sintam-se sempre bem-vindas para virem falar sobre novos projetos, sobre a tua experiência agora com a nova gestação, o novo bebê, né, Nina? Já com 5 anos. 5 anos. E sintam-se bem. Muito obrigada. Foi um prazer. E parabéns, mais uma Parabéns. vez. Obrigada, Pelo trabalho. deputada. Precisamos cada vez mais de programas como esses. Ai, né? obrigada. Ficamos gente. lisonjeadas com a sua presença, somos admiradoras do seu trabalho, Com sabemos da certeza. importância que a senhora Eu tem também. na luta pelo direito das mulheres. Porque As informação duas. é poder, e quem informação sabe é poder. pode. Um Pode. brinde. Isso mesmo, meninas. Muito Muito obrigada. obrigada. Porque o quarto poder é esse, né? É a informação.